Verso 10. Quando a verdade é conhecida. Vayasigate kakamavikaraha shushuke nireka kasaraha shinevite kaparivaraha gyate tatveka samsaraha. De que serve a luxúria quando a juventude se foi? Que utilidade tem um lago sem água? Onde estão os parentes quando se foram os bens? Onde está o Sansara quando a verdade é conhecida? Shankaracharya aqui nos faz importantes indagações para que possamos compreender quão efêmera é a vida humana. De que nos vale viver em função da luxúria com tanta intensidade, se ela irá desaparecer em questão de tão pouco tempo? Em outras palavras, desperdiçar a tão valiosa vida humana buscando satisfazer as propensões luxuriosas é inútil para o interesse do verdadeiro eu. A alma, assim como um lago seco, não tem o menor valor. De que vale os sentimentos afetuosos entre os membros de uma família que vivem em função das atividades materialistas? Certamente, quando os bens que o ligavam estão perdidos, todo o encanto e afetuosidade desaparecem também. Portanto, Shankaracharya conclui esse verso evidenciando a importância do conhecimento espiritual, o qual realmente põe fim ao ciclo de repetidos nascimentos e mortes, samsara, e a seus sofrimentos concomitantes. A conclusão a que devemos chegar é que as ilusões materiais são muito poderosas e, se quisermos nos livrar delas, precisamos nos aproximar de um mestre espiritual genuíno para obtermos o conhecimento transcendental, conforme recomendação do Senhor Krishna. Tenta aprender a verdade aproximando-te de um mestre espiritual. Faz-lhe perguntas com submissão e presta-lhe serviço. As almas autorrealizadas te podem transmitir conhecimento porque viram a verdade. Bhagavad Gita 4.34. Antes de qualquer coisa, tal mestre genuíno tem que fazer parte da linha de sucessão discipular proveniente do próprio Senhor, para que se haja a garantia de que a mensagem original do Senhor seja mantida intacta. Além disso, um verdadeiro mestre a transmite sem se valer de interpretações materialmente motivadas, pois a verdadeira autorrealização espiritual nunca pode ser obtida através de filosofias ou práticas diferentes das que foram apresentadas pelo próprio Senhor. É importante que se saiba que o próprio mestre espiritual também aprendeu o conhecimento que ele está transmitindo através da rendição a seu mestre espiritual, e assim passou a entender as coisas como elas são. Qual a importância e o resultado de aceitarmos esse conhecimento transcendental? O próprio Senhor Krishna responde: tendo recebido o verdadeiro conhecimento de uma alma autorrealizada, jamais voltarás a cair nessa ilusão, pois com esse conhecimento verás que todos os seres vivos são apenas partes do Supremo, ou, em outras palavras, que eles são meus. Bhagavad Gita 4.35. O mestre espiritual transmite a compreensão prática de que todos os seres vivos são almas individuais, partes integrantes da Suprema Personalidade de Deus. Portanto, seus ensinamentos se destinam a convencer os discípulos de que, sendo assim, nenhum ser vivo efetivamente está separado do Senhor. De fato, quando uma pessoa sente que sua identidade está separada do Senhor, deve-se saber que ela está sob os encantos de Maya, a energia ilusória. Por isso, o mestre espiritual ensina o discípulo a prestar serviço devocional puro. Através desse serviço amoroso, o discípulo se livra gradualmente da busca pelos frutos do seu trabalho, karma,
e da especulação mental guiana e realiza sua unidade com Deus. Ou seja, o resultado de uma pessoa prestar serviço devocional ao Senhor sob a guia de um verdadeiro mestre espiritual é que ela gradualmente se livra da ilusão. Como consequência, ela também perde todo e qualquer interesse que seja diferente do interesse do Senhor. Portanto, como exemplificado por Arjuna no início da Bhagavad Gita, ninguém é capaz de resolver seus problemas e desenvolver conhecimento perfeito sem a ajuda do mestre espiritual. Desse modo, o discípulo aprende a se relacionar com seu mestre espiritual através do serviço amoroso humilde, sem falso prestígio. Evidentemente, não se trata de obediência cega, pois é necessário um entendimento bastante claro do que é a vida espiritual. Um discípulo submisso faz constantes indagações filosóficas a seu mestre espiritual, o qual, sendo bondoso por natureza, fica satisfeito e revela o segredo do conhecimento espiritual. Além disso, não importa quão pecaminosa uma pessoa possa ter sido, se ela adota as instruções do mestre espiritual, passando a agir sob a luz do conhecimento transcendental recebido, todas as suas reações kármicas são completamente eliminadas. Mesmo que sejas considerado o mais pecaminoso de todos os pecadores, quando estiveres situado no barco do conhecimento transcendental, serás capaz de cruzar o oceano de misérias. Assim como o fogo ardente transforma a lenha em cinzas, ó Arjuna, do mesmo modo, o fogo do conhecimento reduz a cinzas todas as reações das atividades materiais. Bhagavad Gita 4, 36 a 37. O conhecimento é, portanto, a causa da liberação, ao passo que a ignorância é a causa do cativeiro material. Esse é o importante significado dessa passagem da Bhagavad Gita, que enfatiza que neste mundo não existe nada que possa ser comparado ao conhecimento transcendental. Ele é sublime, pois foi dado diretamente pelo Senhor, e é puro, porque descendeu através de uma cadeia de sucessão discipular. Os Vedas são comparados a uma árvore dos desejos que oferecem caminhos e processos que certamente proporcionarão tudo o que se pode desejar em termos de autorrealização material ou espiritual. Entretanto, o conhecimento transcendental que mostra o caminho que a alma deve trilhar para voltar ao mundo espiritual e acabar definitivamente com o ciclo de nascimentos e mortes é considerado o fruto maduro de toda a árvore do misticismo védico. Obtendo-o, a pessoa se familiariza com a prática da devoção e desfruta de uma vida de conhecimento e bem-aventurança. Basta que seja sincera em sua busca espiritual e cuidadosamente aplique as instruções do mestre espiritual em seu cotidiano para, assim, praticar o controle dos sentidos e da mente e não mais cair vítima das inúmeras armadilhas da energia ilusória do Senhor. A Gita confirma isso. Um homem fiel que se dedica ao conhecimento transcendental e que subjuga seus sentidos está qualificado a conseguir este conhecimento e, tendo alcançado, obtém rapidamente a paz espiritual suprema. Mas as pessoas ignorantes e sem fé, que duvidam das escrituras reveladas, não alcançam a consciência de Deus. Elas acabam caindo. Para a alma incrédula não há felicidade neste mundo e nem no próximo. Bhagavad Gita 4, 39 a 40. Agindo em serviço devocional e renunciando aos frutos de suas ações, qualquer dúvida será gradualmente destruída e o conhecimento transcendental se revelará dentro do coração da pessoa, fazendo com que ela de fato se situe em sua condição de existência espiritual. Assim, ela permanecerá sempre livre das reações do trabalho. Portanto, o conhecimento é comparado a uma poderosa arma que é capaz de cortar todas as dúvidas que possam existir no coração, tornando a pessoa poderosa em sua batalha interna contra a ilusão.